A maior floresta tropical e região de maior biodiversidade do mundo se estende por uma grande parte da América do Sul, repleta de surpresas tão misteriosas quanto impressionantes. A Amazônia é um paraíso de superlativos. Sua floresta é a maior do mundo. Seu rio é o mais longo e caudaloso do planeta, carregando 12 vezes mais água que o Mississippi. Sua bacia hidrográfica é a maior do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, mais que o dobro do Mississippi. Sua flora e fauna constituem a maior biodiversidade do planeta. A região deve seu nome ao rio Amazonas, que por sua vez foi batizado pelo explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Durante sua navegação pelo rio até o oceano, Orellana e seus homens foram atacados pelo que ele acreditava serem mulheres guerreiras portando grandes armas. Após se defender e escapar, Orellana nomeou o rio em homenagem às Amazonas, as lendárias mulheres guerreiras da mitologia grega. A floresta amazônica, que biogeograficamente inclui a floresta das Guianas, cobre 7,2 milhões de quilômetros quadrados, dos quais mais de 80% são florestas. Para ter uma ideia da magnitude, a Amazônia é um pouco maior que a metade da Antártida, equivale a 75% dos Estados Unidos e representa 40% do território sul-americano. É tão vasta que a Alemanha caberia 20 vezes em sua extensão. Se fosse uma nação independente, seria o 7º maior país do mundo, atrás apenas da Austrália. A Amazônia se distribui por 9 países latino-americanos, sendo o Brasil o maior detentor com 60,6% do território, totalizando 7.295.710 km², seguido pelo Peru com 13% e Colômbia com 10%. Atualmente, a Amazônia abriga 35 milhões de pessoas, incluindo aproximadamente 2,6 milhões de indígenas distribuídos entre 400 tribos diferentes. Estima-se que 75 tribos remotas, totalizando cerca de 500 mil pessoas, ainda não tiveram contato com a civilização moderna, mantendo suas próprias línguas e culturas. Moisigoro Chas. A Amazônia possui um sistema de fertilização natural fascinante. Para manter seu crescimento exuberante, a floresta recebe anualmente 50 milhões de toneladas de poeira rica em minerais, proveniente de um local inusitado, o deserto do Saara. Estudos recentes utilizando imagens de satélite revelaram que essas partículas são coletadas especificamente da depressão de Baudelaire, no Saara, e transportadas pelos ventos através do Oceano Atlântico até a Amazônia, fornecendo nutrientes minerais essenciais para manter a floresta saudável. Contrariamente à crença popular, a Amazônia não é o pulmão da Terra. Embora a floresta tropical produza diariamente cerca de 20% do oxigênio mundial, sua matéria vegetal em decomposição também emite aproximadamente a mesma quantidade de dióxido de carbono, mantendo um equilíbrio. A maior parte do oxigênio que respiramos provém dos micro-organismos oceânicos. A floresta amazônica abriga entre 25% e 30% de todas as espécies de flora e fauna da Terra, representando a região com maior biodiversidade do planeta. Estima-se que cerca de 1 milhão de espécies animais e vegetais habitem a região, incluindo, pelo menos, 3.000 tipos de peixes, 380 espécies de répteis, 125 espécies de morcegos, 400 espécies de anfíbios, 427 espécies de mamíferos, 2.500 espécies de aves, 20% de todas as aves do mundo, mais de 2.500 espécies de borboletas, 2,5 milhões de tipos de insetos, mais de 90% das espécies animais amazônicas. Entre as criaturas mais famosas estão os macacos prego, preguiças, onças pintadas, símbolo da Amazônia, anacondas, araras, tucanos,
e uma variedade impressionante de rãs, aranhas e serpentes. Nos rios encontram-se piranhas, jacarés-açu, maiores predadores do ecossistema amazônico, botos cor-de-rosa, ariranhas e peixes-boi. Após décadas de especulação, estudos científicos avançados revelaram que o rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e se estende por 6.840 quilômetros, sendo inquestionavelmente o rio mais caudaloso do mundo. Contém mais água que os rios Nilo, Yangtze e Mississippi juntos, bombeando 55 milhões de galões de água por segundo para o Atlântico. A nascente mais distante é o Nevado Mismi, uma montanha vulcânica de 5.597 metros, situada nos Andes peruanos, próxima a Arequipa. O rio possui mais de 1.000 afluentes provenientes dos 9 países que abarcam a Amazônia, sendo navegável em quase toda a sua extensão, 6.700 quilômetros. Falaremos agora algumas curiosidades interessantes sobre o rio Amazonas. A foz do Amazonas tem 240 quilômetros de largura. Mesmo a 1.600 quilômetros da foz, o rio ainda mantém 11 quilômetros de largura. Contém cerca de 20% de toda a água doce do mundo. Formou a maior ilha de água doce do mundo, a Ilha de Marajó, 40.100 quilômetros quadrados, do tamanho da Suíça. Possui o maior arquipélago fluvial do mundo. Com mais de 700 ilhas, a selva amazônica ocupa o primeiro lugar entre as maiores florestas do mundo, com 5,83 milhões de quilômetros quadrados. Abriga mais de 55 mil espécies de plantas diferentes, incluindo centenas de tipos de samambaias e milhares de espécies de plantas com flores, como a Vitória régia, o maior nenúfar do mundo. Estima-se que existam 50 mil espécies diferentes de árvores e arbustos, totalizando 390 bilhões de árvores, sendo 3.500 tipos com mais de 30 centímetros de diâmetro. Desde 1970, perderam-se aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados de floresta, área equivalente à França, Bélgica e Holanda juntas. Atualmente, a deforestação representa 12% da Amazônia, com a floresta desaparecendo a um ritmo de 4,5 hectares por minuto, equivalente a 4 campos de futebol. As principais causas da deforestação são limpeza para pastagem de gado, produção de cultivos, mineração. Em 2020, a perda de cobertura florestal chegou a 2,5 milhões de hectares, 25.900 quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho de Massachusetts. Cerca de 137 espécies de plantas e insetos se extinguem diariamente devido às forças de destruição. Segundo estudos científicos, em 2050 a Amazônia poderá ter perdido 20% de sua cobertura florestal, tornando-se mais vulnerável a incêndios. A temperatura regional aumentará até 3 graus Celsius, com aumento de 30% na concentração de CO2. Neste cenário, até 60% da floresta poderia se converter em savana degradada. A preservação da Amazônia é crucial para toda a humanidade por conta da alimentação. Mais de 80% das variedades alimentares do mundo provém da floresta euda-amazônica, incluindo café e cacau. E medicina. Mais de 25% dos produtos farmacêuticos modernos contêm ingredientes amazônicos únicos. A floresta já nos deu medicamentos vitais como quinina, tratamento da malária extraída da casca da quina, ácido salicílico, ingrediente principal da aspirina. 70% das plantas identificadas como ativas contra células cancerígenas provém da floresta tropical. A Amazônia representa muito mais que uma floresta. É um ecossistema vital para o equilíbrio climático global, um tesouro de biodiversidade e uma fonte inestimável de recursos para a humanidade. Sua preservação não é apenas uma responsabilidade regional, mas um compromisso global para as futuras gerações.
Que lugar comparável a este maravilhoso ecossistema existe em nosso planeta? A resposta é simples: nenhum. Por isso, devemos unir esforços para conservar e proteger este patrimônio natural único que é a Amazônia. Gostou de conhecer mais sobre a Amazônia? Esta é apenas uma das muitas maravilhas do nosso planeta que exploramos em nosso canal. Se você ficou fascinado com os segredos da maior floresta tropical do mundo, não perca nossas próximas explorações. Temos muito mais conteúdo incrível sobre os lugares mais extraordinários da Terra, desde as profundezas dos oceanos até os picos das montanhas mais altas. Deixe seu like se este conteúdo foi útil para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas aventuras pelo mundo. Sua inscrição nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre as maravilhas naturais do nosso planeta. Que outro lugar do planeta você gostaria de explorar conosco? Sua opinião é muito importante para escolhermos os próximos destinos. Nos vemos na próxima exploração em busca das maravilhas ao redor do nosso planeta.